Oi, turminha do segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos importantes, tá certo? O primeiro, nós vamos falar de algo que a Prosa vem falando na sala há muito tempo, que são os parágrafos, tá? Olha só, eu trouxe duas frases que vocês vão encontrar no livrinho de vocês de português, que a primeira é um pedacinho da música que nós já trabalhamos, que é A Barata Diz Que Tem. Aí no iniciozinho ele fala assim, ó, a barata diz que tem um tapete de cetim. Eu quero que vocês observem, a Pro desenhou aqui como se fosse o caderno de vocês. Conseguem observar que a linha azul é a linha do caderno e aqui do lado é o que eu chamo de margem, é uma linha vermelha. Em alguns cadernos ela é vermelha, em outros ela é azul também, tá certo? Tem alguns que são preto. Então, olha só, eu quero que vocês observem que no texto A Barata Diz Que Tem, eu sempre vou iniciar o meu texto encostadinho na linha, tá? Sempre. Já vou explicar por que isso acontece, tá certo? Embaixo eu trouxe um pedacinho do texto informativo que nós acabamos de conhecer, sobre os crocodilos. Aí fala assim, ó, os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Então eu trouxe duas frases, tá certo? Eu quero, olha o detalhe da frase de cima e o detalhe da frase de baixo, em relação a essa margem rosinha. A de cima, eu comecei todas as duas frases encostadinha na margem. E olha o que acontece na de baixo. Eu tenho um espaço na primeira linha. A segunda linha, eu já toco na margem. Esse pequeno espaço que eu tenho aqui, eu chamo de parágrafo. Mas por que o de baixo tem parágrafo e o de cima não? Porque se vocês lembrarem na música A Barata Diz Que Tem, a música é feita por estrofes, tá? Cada linha, ou seja, cada frase, eu chamo de verso. Então, aqui eu tenho dois versos e os dois juntos vão formar um estrofe. Então, por ser cada verso é uma frase, é uma linha, eu tenho que começar os dois na margem do caderno, juntinho. Se a primeira eu começo aqui, a segunda eu também começo aqui. E o segundo, ele não é um poema, ele não é formado em verso, ele é um texto corrido, ou seja, é um texto que eu vou escrevendo algumas informações importantes, como no texto informativo que nós trabalhamos. Então, nesse texto, eu tenho que diferenciar a primeira frase da segunda. Como é que eu faço isso? Deixando esse espaço na primeira frase. Então, quando eu começar a escrever a primeira frase, vocês vão fazer o que a Pro já mostrou. Com o dedinho de vocês vão botar sempre o dedinho ali do lado da linha e vão começar a escrever somente na primeira frase. A frase de baixo, eu comecei a escrever. Os crocodilos, olha, eu botei aqui para vocês verem que não coube a palavra inteira. Fêmeas. Então, eu dividi, eu separei a sílaba, botei fêmeas. Eu vou escrever na frase, na linha de baixo. E olha aqui onde que eu escrevo, encostadinho com a margem e não embaixo do os, tá certo? Então, quando vocês forem copiar um texto que a Pro tá mandando copiar, né, no caderninho de vocês, onde vocês veem que tem esse espaço, eu vou deixar o espaço. Se na frase de baixo não tem espaço, então eu não posso deixar. Eu vou escrever a minha frase, passou, é maior do que a sua, Pro, deu 4 linhas. Eu vou escrever todas encostadinho na margem. Apenas a primeira eu tenho que deixar o espaço. Isso aqui eu chamo de parágrafo, tá? Então, qual é a diferença dos dois? Quando eu escrevo em verso, todas as frases vão ser uma embaixo da outra.
encostado na margem. Em parágrafo, não. Tá certo? Essa é a nossa primeira parte da aula, que eu estou falando sobre os parágrafos, tá? Agora nós vamos falar de outro conteúdo, outro tema, que são os sinais de pontuação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Alguns sinais para a gente conhecer e entender. O primeiro sinal de pontuação é esse aqui, tá? Esse sinal de pontuação eu chamo de ponto final. Quando que eu vou usar o ponto final? O ponto final eu sempre vou usar quando eu vou fazer uma afirmação. Eu vou dar um exemplo de uma frase, ó. Hoje estou doente. Eu afirmei, não afirmei? Hoje estou doente. Que sinal que eu ponho no final? Ponto final. E acabou. Outro exemplo, você não vai à escola. Ponto final, porque eu estou afirmando. Então, sempre que eu falar uma frase que eu estou afirmando, eu vou colocar, obrigatório colocar o ponto final, tá certo? Como é que é o ponto final? É aquele pinguinho que a gente dá, é uma bolinha. Tenho que usar sim. Ó, aqui ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ó, quando eu terminei a minha frase, eu botei um ponto final aqui, tá? Sempre que eu fizer uma afirmação, eu vou colocar o ponto final. Um outro ponto que nós conhecemos, que eu vou apresentar, é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho, eu chamo ele de ponto de interrogação. Quando é que eu vou usar esse ponto de interrogação? É uma curvinha com uma bolinha embaixo. Sempre quando eu for fazer uma pergunta. Você está doente? Ponto de interrogação. Você vai à escola? Ponto de interrogação. Mãe, posso ir brincar no parque? Ponto de interrogação. Quando é que eu uso esses pontos? Sempre quando a minha frase terminar. Tenho que usar ponto sempre. Vai ser o ponto de interrogação, ponto final, depende da minha frase, tá certo? Tem mais um ponto para vocês conhecerem, que é o ponto de exclamação. Ai, o que é isso? Não é de comer, como eu brinco com vocês. O ponto de exclamação é um risquinho com uma bolinha embaixo. Quando que eu vou usar esse ponto de exclamação? Esse ponto eu uso sempre quando eu quero exclamar alguma coisa, tá? Quando eu quero assim, ó, admirar algo, quando eu quero falar que algo está muito bonito ou que não está legal, quando eu estou sempre exclamando alguma coisa, eu vou usar esse ponto. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Olha que dia lindo! Eu admirei, não fiz uma exclamação dizendo que o dia está lindo, ponto de exclamação no final dessa frase. Vamos ver um outro exemplo. Ai, você está muito doente mesmo? Estou exclamando, ponto de exclamação. Tá certo? Sempre que eu for exclamar alguma frase, for admirar principalmente, eu vou usar esse ponto. E o nosso último ponto de hoje, que na verdade não é um ponto, é uma vírgula. Quando é que eu vou usar a minha vírgula? A vírgula eu uso em alguns momentos. Primeiro, quando eu quero dar uma pausa na minha fala. Digamos que eu vou escrever uma frase muito grande. Eu não vou conseguir ler sem dar uma respirada. Então, para dar essa respirada, eu uso a vírgula, tá? Segundo momento, quando eu vou separar elementos. O que é separar elementos? É quando eu quero falar que eu vou no mercado comprar maçã, laranja, banana, melancia e abacaxi. Cada fruta que eu vou comprar, eu vou botando uma vírgula atrás. Maçã, vírgula, laranja, vírgula, banana, vírgula, e abacaxi. Tá certo? Então, sempre que eu for usar
separar elementos, eu uso a vírgula. Na data, eu uso a vírgula quando vocês escrevem lá o nome do município, Palhoça, vírgula, e a data, certo? Também nome de rua. Eu moro na Rua Francisco Manuel, vírgula, número 99, tá certo? É nesses momentos que eu uso a vírgula. Eu trouxe agora umas frases pra gente colocar vírgula junto, tá? A primeira frase que eu trouxe é o seguinte: vou jogar bola. Eu estou apenas afirmando, eu não perguntei. Se eu vou jogar bola, eu vou usar que ponto? O ponto final. Então, eu vou vir aqui e vou botar um ponto final na minha frase. Segunda frase. Vamos ao parque? Quando eu estou fazendo uma pergunta, vamos ao parque? Qual é o sinal que eu vou usar? É o sinal de interrogação. Então, eu venho e vou desenhar um sinal de interrogação. Próxima frase. Comi banana, maçã e laranja. Então, aqui eu vou ter que usar dois sinais. Um é para separar as frutas que eu comi, que é a vírgula. Comi banana, vírgula, maçã e laranja. Como eu estou afirmando o que eu comi, meu último ponto é o ponto final, tá? Nessa próxima frase, que dia lindo, eu estou exclamando, então eu tenho que usar aqui o ponto de exclamação, que é um risquinho e um pontinho embaixo, tá? E na última frase eu fiz o seguinte: amanhã é sábado, vamos brincar? Olha só, nessa mesma frase tem dois pontos diferentes. A primeiro, presta atenção, viu que eu botei ali uma linha que eu tenho que botar um ponto. Amanhã é sábado. Eu não estou afirmando que dia é amanhã. Se eu estou afirmando o dia de amanhã, então eu tenho que botar um ponto final. Já afirmei. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos brincar? Se eu faço uma pergunta, atrás de toda pergunta tem que ter o ponto de interrogação, tá certo? Então, lembrando, ponto final eu vou usar quando eu terminar uma frase que eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu for perguntar para alguém algo, qualquer coisa que eu perguntar, eu tenho que usar o ponto de interrogação. Quando eu for exclamar, se eu for falar que o dia tá bonito, o dia tá feio, que chuva, eu vou usar o ponto de exclamação. E para terminar nossa aula de hoje, a vírgula, que é para separar os elementos. Se eu quero falar sobre fruta, sobre verdura que eu comprei, sobre, eu tenho um carrinho, uma boneca, uma lancha, uma barraca, é tudo elementos. Eu uso a vírgula para separar. Ela serve para dar uma pausa. Eu tenho um carrinho, uma lancha, uma boneca, tá certo? Então, cada vez que eu der uma parada para respirar, eu uso ela, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Ela ficou um pouquinho maior do que a Pro desejava, mas qualquer dúvida vocês me procuram, tá bom? Beijo, até a próxima!